Bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora também aqui no CIMERS. Acho que não só para mim, mas para a gente começar conceituando, é importante que a gente consiga separar as duas coisas e entender que são dois conceitos próximos, mas diferentes. O primeiro, espiritualidade, que é o macro e o tema da nossa conversa, que é uma forma de se comunicar com o divino, que é algo que tange e que dá sentido à vida, que dá propósito às coisas que a gente faz na vida. Esse é o conceito de espiritualidade. Religiosidade já é um conceito diferente, que é a prática estruturada da religião, de qualquer uma. Religiões cristãs, islamismo, espiritismo, religiões de matriz africana, todas elas vão ter suas práticas religiosas. Isso a gente chama religiosidade. Importante salientar que uma coisa não está desvinculada da outra e não está separada da outra. Então, espiritualidade, como que a gente se conecta com o divino. Religiosidade, as práticas associadas a isso. Respondendo à tua pergunta, como que a espiritualidade se materializa e como que a gente faz para desenvolver ela, talvez essa seja uma resposta boa para isso, é pensar que a vida é um pouco mais do que simplesmente existir. Que a existência da gente aqui, nesse momento em que a gente está, tem um propósito maior, tem um foco maior e tem um destino maior. E a gente conseguir entender qual é esse destino, eu acho que é uma das buscas, para mim, da espiritualidade. Eu acho que tu usou uma palavra que eu também ia utilizar, porque para mim, espiritualidade está para conteúdo, assim como religiosidade está para estrutura. A forma como a gente consegue manifestar aquilo que a gente acredita, consegue nos conectar com os sentimentos, com as experiências que não são tão visíveis, não são tão concretas e que a gente consegue tirar um valor humano a partir daquelas experiências, é o que pauta a minha vivência da minha espiritualidade. Eu já passei por muitos meios religiosos para poder viver diferentes perspectivas espirituais, e quando eu vejo que outras pessoas também têm essa perspectiva mais fluida, não tão encaixotada, e até nesse contexto brasileiro, em que as pessoas têm o costume de praticar várias outras atividades espirituais dentro de diferentes contextos religiosos, eu acho que é algo bem comum da gente poder se apropriar de que espiritualidade é algo mais fluido, não tão encaixotável quanto religiosidade. Lindo. E por que falar sobre isso na medicina? Qual a importância disso para a medicina? Em termos de saúde, de conceituação, a espiritualidade ela entra dentro de um dos 4 grandes campos de saúde ou campos de bem-estar que a Organização Mundial da Saúde conceitua em 1988. Ou dimensões, talvez, do cuidado da saúde. A primeira dimensão seria a dimensão física, o corpo que a gente habita e as coisas estruturais que a gente tem. Segunda dimensão, a dimensão psicológica ou de saúde mental. Terceira dimensão, a dimensão social, onde a gente mora, como que a gente se alimenta, do que estão constadas as nossas relações próximas. E a quarta dimensão do cuidado da saúde é a dimensão espiritual. Então, se a Organização Mundial da Saúde considera já a espiritualidade como uma das dimensões do cuidado à saúde, é fundamental que a pessoa que cuida de outras pessoas tenha essa noção de cuidar desta saúde também espiritual daqueles que a gente, tanto que é bem daqueles que a gente cuida. Até outra questão importante é o quanto a espiritualidade ela também permeia o nosso cotidiano, as nossas práticas, a nossa rotina, e o quanto isso pode ser utilizado como uma estratégia, muitas vezes, para melhorar o vínculo com o paciente, o vínculo com os colegas, a gente conseguir estabelecer estratégias que melhorem a adesão ao tratamento, ou poder entender o que daquele cuidado realmente está sendo vivido naquilo que não é visto. Dentro da experiência pessoal da pessoa, quando ela tem uma perspectiva de espiritualidade junto daquela prática de cuidado da saúde, cuidado de si mesmo, do seu bem-estar, o quanto isso não pode ser utilizado como uma estratégia junto da medicina e da espiritualidade. Existe exercício ilegal da medicina nesse contexto de acompanhamento de parto? Como é que o exercício ilegal se manifesta nessa parte? Haveria algum risco envolvendo isso? Não é a minha realidade, né?
Eu vejo que obstetras e enfermeiras obstétricas têm formação, né, para acompanhar o parto, né, a princípio. E outras pessoas podem acompanhar uma gestante, mas não fazer procedimento, não acompanhar o parto, né? Então, por exemplo, se vai uma doula, né, que não é uma profissão, é uma ocupação, mas ela pode oferecer um acompanhamento emocional, ajudar, conversar, orientar, fazer massagem, mas não auscultar o bebê, fazer exame de toque ou acompanhar o parto em si. Isso né? não. Isso não. Eu lembro que a gente estava conversando aqui antes, tu falou que a doula era o papel que antigamente um familiar fazia, né? Eu Sim. gostei muito dessa frase. A figura da doula, na verdade, a função dela é servir a mulher, né? Então, normalmente aquela fase latente do trabalho de parto, que no primeiro filho pode durar 18 horas, né? Que a gente orienta as pacientes para que, de preferência, vão para o hospital depois que já estiver iniciando a fase ativa, né? Porque depois da fase ativa ainda vão várias horas para nascer. Mas a fase latente pode durar lá um dia, quase um dia inteiro. E, às vezes, a paciente fica muito ansiosa, né? Antigamente, como as mulheres tinham vários filhos, uma ajudava a outra, uma cuidava dos outros filhos e iam se ajudando. E, hoje em dia, a gente não tem mais isso. As famílias ficaram menores, tem mais a urbanização. Então, o papel da doula foi de suprir isso, né? Servir a mulher. Então, a doula, ela auxilia a mulher e não o profissional. Entendi. E nessa onda de mídia e propagandas e pessoas não aptas a ajudar a mulher ou ajudar o profissional, como é que a gestante pode identificar essas práticas inseguras? Como é que a gente consegue identificar na mídia quem está falando a verdade, quem está oferecendo milagres ou coisas desproporcionais? Eu acho que se tu oferecer para a paciente um parto seguro, tu vai estar mentindo, né? Porque a gente não pode, sempre tem algum risco. Então, no momento que a gente que tem muita oferta de coisas maravilhosas, tem que cuidar, sem falar os riscos que corre, o termo de consentimento, essas coisas, a gente tem que abrir o olho, né? Então, assim, não existe um parto perfeito. Eu digo que existe o parto que a gente consegue, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as grandes promessas. Que nem político, né? Enfim, o parto, ele envolve, assim, uma equipe grande, né? Uma equipe multidisciplinar. Obstetra, enfermeiros, obstétricos, anestesistas, e todo o resto Pediatra. de estrutura. Pediatra, técnicos, tudo Técnicos isso de daí. enfermagem, hospital. Essa integração de todos esses profissionais, como é que se dá essa integração por que é tão essencial que seja um médico o coordenador dessa equipe toda, né? Eu não acho que precise ser o médico, né? Mas acho que o médico tem que ter a decisão de quando intervir, né? Então, assim, se tiver uma enfermeira, nos hospitais a gente vê muito as chefes do centro obstétrico, em geral, são enfermeiras, né? Tem o chefe médico, mas não fica ali de plantão. Quem está coordenando o plantão é a enfermeira. E hoje em dia a maioria tem enfermeiras obstétricas. E eu acho que o principal da equipe é diálogo, né? É diálogo, confiança, então a gente tem que conversar, né? Pra gente começar, então, quais os riscos dessa prescrição feita por pessoas não aptas ou não médicas? Essa supervalorização, digamos assim, do antibiótico e indiscriminação das prescrições. Previamente a isso, assim, a gente vê hoje um cenário de muitos problemas nas prescrições de antimicrobianos, né? Essas prescrições, quando se prescreve um antibiótico, você não está utilizando somente o antibiótico para aquele indivíduo. O antibiótico, ele impacta o ambiente. Então, ele tem uma perspectiva um pouco diferente na questão de segurança e no cuidado que a gente tem que ter com a prescrição. Por exemplo, no ambiente hospitalar, se eu prescrevo um antibiótico e um dos efeitos colaterais que a gente talvez não perceba tanto, que é o que está hoje sendo um problema e cada vez mais alerta sobre isso, que é a resistência bacteriana.
Então, quando a gente prescreve um antibiótico, o risco de resistência bacteriana para aquele indivíduo, ele existe. Mas ele também há um risco de essa resistência ser transmitida para a pessoa, por outro indivíduo que está do lado, numa internação, ou que tenha contato com esse paciente. Então, é uma responsabilidade talvez maior quando eu administro um antibiótico para um paciente do que quando eu prescrevo um outro medicamento que vai ter só impacto no indivíduo. O antibiótico tem impacto no indivíduo, talvez numa outra pessoa próxima, e na sociedade em si, no hospital como um todo, e na sociedade, porque isso, a ecologia, esse antibiótico vai para o ambiente e pode impactar outras pessoas também à distância. Digo, essa resistência ao antibiótico pode impactar não somente o indivíduo que eu administro, mas impactar outras pessoas. Então, é uma responsabilidade médica já muito grande. Vocês imaginem se isso cada vez mais for, né, mais aberto a outras profissionais e o impacto isso pode ter. Na verdade, o que a gente vem buscando é uma restrição maior nas prescrições, inclusive para os profissionais médicos, né? Que tem que ter uma formação, que tem que ter... por exemplo, na nossa atuação na Qualis, por exemplo, na empresa, a gente tem um portal que serve como uma segunda opinião, uma segunda visão daquela prescrição. Ou seja, são duas visões para que aquela prescrição seja adequada, né? Faz uma validação. Trazendo uma segunda validação. Tem um TED de 2010 de uma jornalista de saúde pública americana, McKenna, o sobrenome dela. E ela fala sobre o risco da resistência bacteriana, 2010, se não me engano. Fala sobre os impactos que a resistência pode trazer, né, para o paciente, para a sociedade, que isso pode ser um risco futuro, né? Vocês imaginem, e essa é uma fala da palestra dela, né? No futuro, a gente for fazer um procedimento cirúrgico e não ter um antibiótico para profilaxia, né? Então, isso é um risco. Sim. É um risco. Então, ela fala que uma das alternativas de solução para isso é que a gente forme portais em que se possa se dar uma segunda opinião àquela prescrição, ou seja, uma como segunda barreira. Como se fosse uma consultoria. Como se fosse uma segunda barreira da prescrição. Então, isso seria um filtro para que a prescrição fosse mais voltada, né, ou mais direcionada para uma prescrição mais adequada. Né? Então, isso seria uma alternativa. Foi isso que a gente construiu nesse tempo, e a gente faz um trabalho via telemedicina, onde a gente aplica isso, né, para evitar que prescrições, eventualmente... a gente, às vezes, não vê erros grosseiros, mas tem erros muito finos que a gente tem que se dar conta. Por exemplo, um erro muito fino de prescrição que a gente vê no nosso dia a dia de prescrições é o tempo. Cada vez mais as evidências têm mostrado que as infecções podem ser tratadas por tempos mais curtos. Lá no passado eram 7, 14 dias, né? A gente ia sempre por 14 dias, né? Hoje não. Hoje a gente está tratando infecções mais graves, inclusive, por tempos mais curtos, né? Tem as infecções urinárias, né? Até pielonefrites tratadas por 7 dias, não é o famoso 14 dias mais. Então, esses pequenos ajustes fazem diferença e trazem um impacto bem mais, talvez, do trabalho de formiguinha, mas impacta muito a resistência bacteriana futura. Estamos aqui falando de resistência bacteriana e tal, mas... pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo que não sabem exatamente o que é uma resistência bacteriana, né? Vamos, então, entender um pouquinho o que é a resistência bacteriana e por que ela é... Bom, a gente já está falando aqui por que ela é uma ameaça tão importante à saúde global, né? A gente tem esse medo da resistência bacteriana, né? Mas o que ela é mesmo? Quando você prescreve um antibiótico, né? Ou seja, né, o objetivo é matar aquela bactéria ou aquele micro-organismo vivo, né? Existem mecanismos onde esse micro-organismo aprende de como escapar desse antibiótico. Então, assim, historicamente,
quando se prescreve um antibiótico, e isso a gente vê desde a penicilina lá nos anos 1940, e todos os antibióticos que vieram a seguir, foram introduzidos, se notava poucos meses ou anos depois uma queda da sensibilidade das bactérias aos antibióticos a partir do uso. Então, a bactéria aprende mecanismos para escapar daquele antibiótico. Por exemplo, né, a gente tem vários, vancomicina, a própria penicilina, os antibióticos de mais novo, né, os antibióticos mais novos, de mais amplo espectro, isso a gente já vê resistências 1 ano depois. Então, esse uso, a resistência é quase que inerente dos micro-organismos, quando a gente usa de forma correta. Imagina quando a gente usa de forma adequada. O que seria uma forma inadequada, clássica, em que a gente favorece o micro-organismo? Ou seja, a gente dá dose baixa, ou seja, mata alguns, mas não mata outros, porque são colônias, né? Então, a gente atinge uns, não atinge outros. E dá por tempo prolongado. Então, essa é a receita, a anti-receita, né? Ou a receita do fracasso para a gente induzir resistência bacteriana, né? A meia dose não serve, né? A meia dose vai ser para eu alimentar uma resistência bacteriana aos micro-organismos. Porque esses micro-organismos, eles estão dentro do, né? Enfim, eles comensalmente, né, vivem em colônias. Então, eu tenho bactérias boas e bactérias ruins. Quando eu dou um antibiótico, eu atinjo todas elas. Se eu dou um antibiótico com dose baixa, eu elimino parte delas, mas outras não. Então, assim, essa competição bacteriana dentro do nosso organismo, ele gera essa resistência, ou seja, são populações que conseguem sobreviver mais que as outras e adquirem mecanismos que possam ser mais resistentes aos medicamentos que a gente utiliza. Outubro Rosa, então, o mês de cuidado e atenção ao rastreio do câncer de mama. Atualmente, ainda é muito comum, mesmo com essa visibilidade, o diagnóstico ainda já muito avançado do câncer de mama. Como é que está essa realidade hoje em dia? Sim, então, infelizmente, apesar de toda a divulgação que a gente tem, tanto no mês de Outubro Rosa, quanto estávamos conversando um pouquinho, também temos aí em março o mês da mulher, então temos 2 meses no ano que são um grande foco de prevenção à saúde da mulher. Mesmo assim, a gente infelizmente encontra não só na rede SUS, mas também na rede privada, eventuais casos de doença que chegam ainda muito avançadas, localmente avançadas, com mama bastante acometida, muitas vezes com linfonodos acometidos e, eventualmente, pacientes metastáticas. Então, por isso, a importância da gente levar esse assunto tão a sério, lembrar das possibilidades de prevenção, né? O câncer de mama, ele é um tumor que não tem a possibilidade de uma prevenção primária, então, um dia a gente de fazermos algo que impeça completamente o desenvolvimento de um tumor de mama. E sim, a gente fala em exames preventivos de detecção, né, mais cedo possível, e esse exame é a mamografia. Perfeito. E dentro da tua prática clínica, o que a gente pode falar para nosso público aqui? Quais são os principais sinais diagnósticos de alerta assim, que as mulheres precisam ter, precisam observar? O que é aquele sinal que chama muita atenção, que ela não deve negligenciar, que ela não deve deixar passar e ser um sinal de alerta para buscar um auxílio? Os principais sinais que trazem as mulheres ao consultório do mastologista, ou que muitas vezes o ginecologista, que é o principal, né, o médico de família, o ginecologista, que é o principal médico da mulher, que acaba acompanhando a mulher desde muito cedo, nos encaminha, são os nódulos, né? Mas lembrando que a maior parte dos nódulos, eles não são câncer de mama, mas, no entanto, essa possibilidade sempre deve ser descartada. Então, pacientes jovens com menos de 40 anos, né? É muito comum a gente ver fibroadenomas, ver nódulos benignos. Ou nas mulheres, quando elas estão na fase de climatério, menopausa, pode aumentar muito a incidência de cistos nas mamas, que muitas vezes são lesões que as mulheres apalpam rapidamente, assim, de crescimento mais rápido, e assustam bastante.
Mas todo nódulo deve ser adequadamente investigado, identificado se é através de mamografia, ecografia mamária, se é um nódulo sólido, se é um nódulo cístico, as características dessa lesão. E, além disso, alterações de pele, alterações de saída de secreção pelo mamilo, né? Ductos mamários doentes, ectásicos, que a gente chama quando sai alguma secreção. Principalmente se essa secreção é de um lado só, uniductal, hemática ou com uma água, cor de água, assim, água de rocha, que a gente chama, transparente. São as mais suspeitas para câncer de mama. Além disso, é importante que a paciente esteja atenta ao seu corpo. Então, tenha um momento de autocuidado, de saber qual é o seu normal, ter um momento de apalpar suas mamas. Muitas mulheres falam, mas eu não toco, não entendo nada, o que vai acontecer, o que está acontecendo, acho que é tudo nódulo. Então, é importante alertar, né, nós profissionais de saúde, que as mulheres tenham essa lembrança. Não precisa ser necessariamente todos os meses, mas preferencialmente depois do período menstrual. A gente sabe que durante a menstruação e o período que antecede ali, a mama fica mais edemaciada, fica mais nodular, fica mais dolorida. Então, aguardarem uns 7 a 10 dias depois do período menstrual e procurar ter uma noção do seu normal para se surge alguma... É indicado, então, o autoexame? É indicado, o autocuidado é importante para poder estar atenta àquelas alterações que podem acontecer. Eu ia passar aqui para vocês alguns dados. Nós temos um estudo que foi feito, é um estudo brasileiro, chamado Estudo Amazona 3, que avaliou pacientes para comparar entre o SUS e o privado. E viram nesse estudo que a maior parte das mulheres SUS chegavam quando diagnosticadas, já tinham alguma alteração palpável. Então, a ideia de fazermos a prevenção é para que a gente possa identificar lesões assintomáticas, ou seja, lesões que ainda não modificaram a pele, não tem retração de mamilo, menores do que 1 centímetro, porque a gente sabe que quanto menor a lesão é o diagnóstico, menor vai ser o tratamento, menor vai ser a quantidade necessária de cirurgia, né? O tamanho do volume que a gente tem que retirar ali da mama. A chance de cura também. Maiores chances de cirurgia conservadora e maiores chances de cura. Bom, tu falasse que não existe nada pra gente prevenir um câncer de mama, né? Não existe uma ação que a gente possa falar em relação à prevenção, algum cuidado que vai evitar o surgimento. Agora, existem fatores de risco que alertam, que a gente tem que ter uma atenção maior. Como é que é isso? Então, existem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Então, os não modificáveis, o principal é ser mulher e a idade. Quanto mais tempo nós vivermos, mais maior risco a gente vai ter de ter um tumor de mama ou outros tumores, né? Lembrar que também os homens podem ter câncer de mama, devem estar atentos a isso. Então, é mais raro, 1% dos casos acontece em homens. O risco é ter mamas. Risco é ter mamas. E os homens têm, apesar de ter uma mama rudimentar, mas eles têm tecido mamário também e devem ter atenção a isso, né? E nos homens, muitas vezes a gente está falando de sinais e sintomas, pode aparecer e ser mais fácil de notar algum nódulo, alguma nodularidade, porque normalmente tem menos tecido volume. ali. Pelo volume menor. E, no entanto, temos vários fatores de risco que são os modificáveis. Dentre eles, são os fatores que nós, como médicos, orientamos para a prevenção de várias doenças, como doenças cardiovasculares também, né? Diabetes, que é ter o peso adequado, né? Alimentação saudável, modificar estilos de vida, priorizando cada vez mais a atividade física. Então, tem vários estudos que estão mostrando que mulheres que se exercitam têm menos risco de desenvolver a doença. E pacientes que já tiveram diagnóstico e têm uma atividade física regular, têm menos risco de ter uma recidiva também. Também está relacionado à recidiva, Sim. o estilo de vida. Está relacionado. Então, se recomenda de 150, melhor 300 minutos por semana de atividade física, né? Uma atividade aeróbica e principalmente também pensando em massa óssea das mulheres depois da menopausa, alguma atividade de musculação, né? Que não necessariamente tenha que ser a musculação. Pode ser pilates, qualquer... Reforço muscular. Reforço muscular, se mexer. Então, essas questões estão associadas à prevenção. Então, tem maneiras de a gente fazer a nossa parte. Também tem estudos que mostram que o consumo de álcool pode também estar associado, né? Então, ao risco. Restringir o consumo de álcool a menos doses e evitar abolir o tabagismo. Perfeito. Médico urologista, pesquisador, um grande defensor entusiasta da prevenção também. Doutor Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Mônica. Um prazer estar aqui com você e com a Bruna, né? Bruna eu conheço há muitos anos, né? Fomos colegas na PUC, lá na faculdade. Então, muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do Novembro Azul, do câncer de próstata.
Uma honra ser chamada de colega, mas por favor, certeza. professor, meu mestre. Com certeza, uma satisfação. E sempre será um mestre. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Querida. Obrigado a vocês. Professor, então, começando do começo. Ainda existe muito preconceito em relação à saúde do homem, à prevenção da saúde masculina? Então, graças a Deus, Bruna, isso está mudando, né? Nos últimos anos, o homem começou a ter uma consciência de que é importante fazer a prevenção secundária aí do câncer de próstata, né? E tem vindo mais aos consultórios, né? Buscando também uma prevenção. Muitas vezes é a mulher que faz isso. Que né? carrega. Que carrega o homem para consulta. A mulher tem essa cultura de consultar desde cedo, né? Eu sei, eu tenho 2 meninas em casa, agora, né, jovens mulheres e tal. E a menina, quando começa a menstruar, né? Começa a consultar o ginecologista, né? Ela vem já do pediatra de antes, mas começa a consultar o ginecologista por questões de menstruação, anticoncepção, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, existe essa cultura entre as mulheres de que realmente é importante cuidar do corpo, da saúde, da mente, né? Desde cedo. O homem, você sabe, Bruna, que no consultório, muitas vezes a gente atende um paciente que vem para um check-up de próstata, porque a mulher marcou, porque ele ouviu falar que era importante e tal, e a pessoa nunca tinha ido a médico, nunca tinha testado uma glicemia, colesterol, nunca tinha sido exposta à medicina, né? Porque nunca sentiu nada e está ali consultando para o check-up. Então, na verdade, isso mudou e a consciência entre os urologistas, né, ou quem trabalha com câncer de próstata, de que muitas vezes você é os americanos usam muito o termo de gateway keeper, né? A gente é a porta de entrada dos homens no sistema de saúde. Sim. Então, esse Novembro Azul, que vocês estão levando ao ar aqui, né? Ele serve não só para o câncer de próstata, mas dizer que, puxa, é importante o homem começar a cuidar da saúde, né? A partir de uma certa idade. Então, a gente acaba identificando problemas nessa consulta para prevenção secundária do câncer de próstata e fazer diagnósticos aí de diabetes, de hipertensão, hipercolesterolemia, burnout, uma série de coisas e acaba encaminhando, né? Não, o urologista não vai tratar dessas coisas, mas a gente acaba identificando os problemas e encaminhando para os colegas médicos, né? De outras especialidades essa pessoa, né? Então, é muito importante o Novembro Azul sair do escopo só do câncer, mas assim, da saúde do homem, né? Que hoje isso está muito importante, né? Sim. Perfeito. E podia ser um pouquinho melhor esse cenário, né? Os homens podiam mudar um pouquinho essa visão. A pergunta original ali da Bruna, né? Se existe muita resistência, né? Sempre tem aquela questão aí do toque retal, e essas brincadeiras todas que se faz, né? Mas a gente até na Sociedade Brasileira de Urologia vê isso com uma certa alegria. É aquela história, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Quer dizer, a gente acaba sendo lembrado, né? Então, tem muita brincadeira com o exame de próstata e tal, o que é uma bobagem, né? O exame de próstata é um exame físico, como olhar a garganta, olhar o fundo de olho, né? Ver a pressão arterial, é uma coisa de 2 segundos. A pessoa faz fletida sobre a mesa na maioria das vezes, em 2 minutos a gente consegue ter informações sobre a próstata, né? E sempre isso parte de uma discussão também, olha, se o senhor quer fazer o exame é assim, assado, a gente explica, né? Ou então se faz só o PSA se o homem se recusar, né? Mas o importante é ele vir consultar e saber dos riscos, saber da periodicidade que ele tem que ser testado para certas doenças, né? E fazer esse tipo de acompanhamento. Então, isso eu acho que caiu. A gente brinca muito, o gaúcho aqui brinca muito, né? Com toque retal e tal, exame de próstata, tem vários... Todo mundo tem medo. Vários memes, mas é uma coisa muito tranquila, né? E é muito menos invasivo, né? O exame de próstata do que o exame ginecológico, por exemplo, tem que colocar um espéculo, botar na posição ginecológica, né? Coletar material, às vezes, do colo de útero e tal, que são coisas mais invasivas. O exame do homem é muito tranquilo, né? E se faz no consultório. Hoje tem, Mônica, tem muitos, até a gente fica chateado, muitos urologistas que até não estão examinando mais, estão pedindo PSA e ressonância. Saiu um trabalho em abril agora desse ano, eu estava no Congresso Europeu de Urologia em Madrid, então um grupo da Finlândia apresentou um trabalho, foi publicado logo na sequência, que num estudo finlandês europeu foi mais acurado você fazer um diagnóstico de câncer de próstata com PSA e ressonância nuclear magnética do que com PSA e toque, né? O problema é que em saúde pública você não vai fazer ressonância para todo mundo, é um exame muito caro, né? Que envolve também radiação, indo baixar as doses, mas envolve. Então, assim, quer dizer, é uma coisa muito aberrante, a gente não teria... Nenhum país do mundo teria condição de fazer ressonância para evitar um toque retal, né? A gente acaba pedindo a ressonância quando vem uma suspeita aí de câncer ou no toque ou no PSA. Bom, aí, então, esse é um exame que
a gente preza muito, né? Mas nesse cenário só. Mais do que isso, né, Carvalhal? Eu acho que algumas medicinas no mundo estão indo cada vez mais longe do toque físico do exame, por mais desconfortável que seja o toque retal. Exato. Ele é um exame físico, né? Ele faz parte dessa realidade. Né? Quanto mais a gente tocar no paciente e vivenciar essa anamnese, esse exame físico por completo... Aumenta a relação aí, médico-paciente e tudo, né? E é uma coisa que está faltando na medicina moderna. Hoje está muito, né, de exames e está muito defensiva, né, Bruna? Né, que a gente diz, né? Sim. E até irracional do ponto de vista de custo-eficácia em muitas áreas aí. Claro. Mas é o mundo que a gente vive. E falando especificamente, assim, a gente está falando também de prevenção. Novembro Azul, ele fala sobre o câncer de próstata e a prevenção, mas também engloba a prevenção da saúde do homem como um todo. Então. Em relação ao câncer de próstata, como é que estão os números disso no Brasil hoje, a crescente? Qual a nossa realidade hoje? Eu tive a felicidade de participar há muitos anos. Houve um estudo que ainda é o maior estudo latino-americano sobre prevenção de câncer de próstata. Eu fui segundo autor, a gente publicou em 2010 esse estudo, já tem 15 anos, você vê, na Urology, né? Então, é um estudo que foi levado a cabo principalmente pelo Dr. Elinei Faria, que é meu amigo de muitos anos, somos parceiros há muitos anos em várias iniciativas, assim, do Hospital do Câncer de Barretos, na época. Barretos é no interior de São Paulo. Barretos é famosa pela festa do peão, festa do peão, que é sempre final de agosto e tal, que movimenta, assim, milhões de pessoas, é impressionante, né? Com o sertanejo e... Bem, então, da festa do peão vieram os recursos, né? A Ivete Sangalo doou 6 ônibus, né? A artista brasileira, baiana. E nós fizemos, então, esse estudo, né? Em 231 municípios, 6 estados brasileiros, com mais de 18 mil homens, né? Então, o maior estudo latino-americano em que foram feitos PSA e toque retal, e os homens que tinham em 231 municípios, então era o estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, então várias cidades, né? Que iam às caravanas, né? Do Hospital do Câncer de Barretos para oferecer PSA e toque retal para muitos homens, né? Mais de 18 mil homens. E nesse estudo que a gente viu é que a incidência de câncer de próstata, né? Dos pacientes que participaram desse estudo, foi maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, o estudo pivotal do Dr. Catalona, de 91, né, o Cancer Detection Rate, que é a taxa de detecção de câncer num estudo de rastreamento multicêntrico nos Estados Unidos, foi de 3,2% e no Brasil foi de 3,7%. Então, isso nos diz que a gente tem tanto ou mais até câncer de próstata no Brasil do que nos Estados Unidos. O problema é que aqui, né, a gente tem menos awareness, né? menos consciência, às vezes, da necessidade de fazer toque PSA. Talvez o acesso seja mais limitado, né? Do que no estudo de rastreamento, que era gratuito, né? Sim. Então, o que acontece? A gente acaba tendo níveis de incidência publicados maiores lá do que aqui, de uma maneira geral, quando a gente olha as estatísticas, né? E a longevidade nossa é menor também. O brasileiro morre muito de morte violenta, de doença infecto-contagiosa e tal, né? Mais cedo, né? Então, tem essas questões todas. Mas nesse estudo muito bacana, foi um achado que a gente publicou também poucos anos depois, 2013, 2014, que 18% dos homens que participaram do estudo latino-americano, brasileiro, aí, sobre câncer de próstata, eram analfabetos, não sabiam nem ler nem escrever, né? E quando a gente olha para os cânceres que foram diagnosticados no estudo, entre os analfabetos e os alfabetizados, houve uma maior incidência de cânceres mais avançados, assim, no grupo dos analfabetos. Então, isso, claro, tem coisas econômicas aí, dificuldade de acesso, mas a gente acha, Bruno, que muito é porque a pessoa que tem menos alfabetização é mais simples, tem menos recursos, e às vezes ela não se inteira. Menos consciência Menos também. Consciência, menos informação. Olha, existe um teste que pode fazer no posto de saúde pelo SUS, e você tem direito a isso, vá procurar um urologista, vai procurar um clínico geral, um médico de família, que vai oferecer um PSA, e se tiver alguma alteração, vai lhe encaminhar para um hospital terciário ou para um centro, né, de assistência que tem urologista para você ser examinado, não é? Então, isso foi muito contrastante. A gente publicou isso em 2 revistas, na Clinical Journal Urinary Cancer e no Brazilian Journal de Urologia. E eu queria mandamos para o JAMA, achamos que ia ser aceito, mas não saiu no JAMA porque a gente não tinha a ferramenta, foi perguntar se sabia ler e escrever. Mas, na verdade, eles queriam que assinasse o nome, né? Ou tivesse uma prova objetiva de que a pessoa ou ler um texto e interpretar, Nossa, né? isso é bem interessante. Então, mas isso são as coisas metodológicas, assim, às vezes um jornal americano que não... E eu percebo isso, sabe, professor? Na saúde pública, assim, nos momentos em que eu trabalhei com alta vulnerabilidade, principalmente do homem, a frase é:
se eu procurar eu vou achar. É um medo, Então, né? espera até o último segundo para não diagnosticar. achar, enquanto teria que ser o contrário, né? Quanto Você mais sabe que cedo a gente acha, uma melhor. coisa que a gente usa muito hoje, Bruna, né? Você sabe o ex-presidente norte-americano Joe Biden, né? O Biden, né, já assumiu a presidência mais longevo, mais idoso e tal, né? E o Biden foi recentemente diagnosticado com câncer de próstata metastático, que a gente sabe que é incurável. Né? Quer dizer, a gente consegue estender a sobrevida da pessoa, do homem, né? Com câncer de próstata avançado, assim, mas você não consegue mais curar com cirurgia ou radioterapia ou outras medidas. Então, o Biden... e aí todo mundo ficou chocado. Poxa, o sujeito foi presidente dos Estados Unidos por 4 anos, como é que o presidente dos Estados Unidos não tinha alguém cuidando do PSA, da sua próstata, né? E tal. Mas é que o Biden... houve um movimento lá nos anos 2012 e tal, nos Estados Unidos, de talvez você discutir com o seu médico se valia a pena fazer. E quando ele fez 70 anos, ele discutiu e achou que o risco era pequeno de morrer de câncer de próstata, então que não valeria a pena, né? E ele não testou esses anos todos, inclusive enquanto na presidência, foi uma decisão pessoal. E agora foi diagnosticado com câncer avançado e provavelmente ele irá morrer de câncer de próstata metastático, porque é uma doença que, quando metastática, ela não tem cura, né? Então a gente tem usado muito o exemplo do presidente norte-americano nesse sentido, né? Então, se você tiver uma expectativa de vida, vale a pena. Muito obrigada por sua presença aqui, foi excelente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Sempre um prazer, professor. Muito obrigado. Se você quiser continuar ligado nos nossos próximos programas, fica de olho nas redes sociais do Simers, no YouTube e no Instagram.